gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia, sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 103, Salmo 103. Antes de eu ler, eu quero começar a mensagem esta noite com uma ilustração. Existia um homem chamado Charles Plumb. Ele era piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, o seu avião foi derrubado por um míssil. Plumb, ele saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, ele passou a dar palestras relatando a sua odisseia e o que aprendera na prisão. E certo dia, Charles Plumb estava num restaurante e ele foi saudado por um homem. E aquele homem chegou para Charles e disse assim: "Olá, tudo bem? Você é Charles Plumb? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo?" E Charles olhou para ele assustado e disse assim: "Sim, mas como você sabe?" Perguntou para ele. E aquele homem disse assim: "Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é mesmo?" Plumb quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu: "Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado." Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguia dormir, lembrando-se de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse nem um bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Então, hoje, quando Plumb inicia suas palestras, ele pergunta à sua plateia: "Quem dobrou o seu paraquedas hoje?" Todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que nós possamos seguir adiante. Nós precisamos de muitos paraquedas durante o dia: físico, emocional, mental, espiritual. Então, o que eu aprendo com essa história? Que nós não podemos desprezar as coisas pequenas e nunca, jamais deixar de agradecer. Seja Deus, seja homens. Nós temos que aprender a ter um coração grato. E algo que me chama a atenção nesse salmo que nós lemos nesta noite é que o salmista Davi, ele diz assim, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome." Então ele repete: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Por que que ele tem essa repetição? Por que que ele faz questão de repetir? Ele está falando para si mesmo e para a sua alma. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de esquecer as bênçãos de Deus. Nós, seres humanos, temos tendência de esquecer o que as pessoas fazem por nós. Normalmente, nós focamos o nosso olhar, a nossa energia naquilo que não temos e não naquilo que temos. E existem centenas de maneiras, grandes e pequenas, de dar graças. Normalmente, nós estamos tão preocupados em pensar no que não temos, que nunca nos ocorre de dar graça pelo que recebemos. Não notamos os dons e bênçãos que nos rodeiam. Em vez disso, tomamos a maioria dos dons e bênçãos como propriedade nossa, como nos pertencesse. Mas, na verdade, é que tudo vem
de Deus, como já foi dito nesta noite. Todas as coisas. Quando nós começamos a dar graças continuamente, essas dádivas, elas se expandem. Quanto mais damos aos outros, é interessante que a gratidão com o dar estão interligados. Por quê? Porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais damos graças, mais alegre a nossa vida se torna. E eu estava olhando no dicionário do Wycliffe, é certo? Wycliffe. A definição de gratidão. E a raiz latina dessa palavra portuguesa é gratus, que significa agradável. Isso posto, a gratidão é aquela atitude de alguém que fica satisfeito e agradado diante de alguma coisa. E assim sente-se grato. É a reação de um homem diante de outro que fez algo em seu favor e que fez certa diferença para melhor em sua vida. E no sentido teológico, envolve a gratidão e os sentimentos de endividamento de uma pessoa por haver Deus exibido a graça salvadora a ela, fazendo-a prosperar nesta vida e garantindo-lhe a felicidade eterna, através da missão de Cristo e do ministério do Espírito Santo. Então, hoje, como vocês já viram, nós falaremos sobre gratidão, coração grato. E eu, estudando essa semana, descobri que a gratidão é uma oração negligenciada por nós cristãos. Porque ações de graças, talvez, seja essa oração mais negligenciada. Por quê? Porque normalmente quando nós viemos para a presença de Deus, quando nós nos fechamos no nosso quarto ou vamos orar, qual é a nossa intenção? Pedir. Por muitos anos da minha vida, eu achava que a oração se resumia em pedir a Deus. Mas quando eu aprendi com o apóstolo Paulo, que ele disse assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Nós temos que aprender que quando nós viemos para a presença de Deus, nós não podemos vir olhando somente para as suas mãos. É verdade, Ele tem muito a nos dar, muito a oferecer, mas nós temos que contemplar a formosura do seu rosto, contemplar a grandeza dEle, o que Ele é e o que Ele tem feito por nós. Mas nós temos a tendência de reclamar. Temos facilidade para reconhecer as coisas ruins da nossa vida. E quando nós reclamamos, nós abrimos espaço para a murmuração, para as queixas. Hebreus 13:5 disse assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Como é difícil nós nos contentarmos com as coisas que temos. Nós sempre estamos olhando na grama do vizinho, que parece que é mais verde. Nós estamos sempre olhando para aquilo que o nosso amigo tem, que nós não temos. Ou sempre estamos olhando para aquilo que nós gostaríamos de ter e ainda não temos, queremos, trabalhamos, nos esforçamos. Um dia eu ouvi a história de um homem que ele tinha desejo de ter uma piscina na sala da sua casa. E aquele homem trabalhou arduamente até conseguir a casa dos seus sonhos. E ele disse assim: me perguntem hoje se uso essa piscina. Nem tenho tempo. E ela nem tem mais graça para mim. Isso é descontentamento, insatisfação do homem. Ainda que o Senhor não nos desse nada, teríamos que ser gratos a Ele pelo maior presente que recebemos, Jesus Cristo. Mas ainda assim, Ele supre a cada dia as nossas necessidades.
E agora eu gostaria de compartilhar com você algo que me chamou a atenção. Em João capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus realizou. 5 pães e 2 peixinhos era o que Jesus tinha para realizar o milagre. Era o que ele tinha para suprir a necessidade de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina homem comendo, gente. 5.000. Qual foi a primeira atitude de Jesus? João 6,6 diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Então eu aprendo que a primeira coisa que Jesus fez, Deus, o nosso Deus, fez, foi dar graças. Ele precisava? É porque ele queria ensinar nós a termos corações gratos. Ele foi grato por aquilo que estava em suas mãos. 5 pães e 2 peixes. E eu te pergunto nesta noite, o que você tem em tuas mãos hoje? Agora, nesse momento, tu és grato? Ou tu estás a questionar Deus por aquilo que você está precisando? Talvez pelo salário que ainda não completou para pagar o aluguel de dezembro? Mas o que tu tens nas tuas mãos hoje, que tu pode dar graças a Deus, que tu podes bendizer e louvar ao Senhor? Jesus, ele não reclamou da quantidade, nem do tamanho dos alimentos. Talvez se fosse nós a orar pela multiplicação, nós pediríamos para Deus multiplicar a quantidade de alimento, diminuir, ou melhor, diminuir o número de pessoas, ou aumentar o tamanho dos pães e peixes, e talvez não dessemos graça, porque eu fiz isso alguns dias atrás. Nós estávamos escalados para a cantina das mulheres. Que sufoco, gente, quando a gente não tem experiência. Fizemos uma comida tão gostosa, tão saborosa, que o próprio pastor Silvio disse: poxa, vocês não tiveram fé? Não é que não tivemos fé, falta de experiência. Então, aquela comida ficou saborosa e eu fiz questão de fazer propaganda. Só que quando começou a descer gente naquela cantina, a Suede me chama e disse assim: Ana do céu, estou apavorada. Ana, essa comida não vai dar. Ana, essa comida não vai dar. E eu fiquei em desespero e com vergonha. Sabe o que eu fiz? Corri para a cozinha. E comecei a lavar roupa, lavar louça. E a Suede vinha na porta: Ana, o que você está fazendo aí, Ana? Eu lavando louça. Lavei todas as louças aquela noite. Aí a cozinha ficou limpinha. Porque eu tinha vergonha de olhar para os irmãos. Mas sabe o que eu fiz? Eu vou contar isso para vocês. Vocês vão rir de mim. Cheguei e disse assim: Suede, vamos orar para Deus multiplicar esse alimento. Cheguei com as minhas mãos naquelas panelas e disse assim: Senhor, multiplica, multiplica. Não, faz melhor, não deixa todo mundo descer hoje. Deus disse assim: não, mas aí nós não vamos ter lucro. Senhor, faz o seguinte, faz descer a quantidade certa, mas manda o resto embora. E daí chega a irmã Eliane Borges com uma sobremesa. Eu disse: a nossa salvação, vamos dar essa sobremesa para todo mundo, para eles não saírem daqui descontentes. E nós dávamos uma colherinha assim, e os irmãos tudo faceiro, porque era free. Mas era o desespero nosso, irmãos. Senão aquela sobremesa ia ser cobrada, se tivesse abundância naquela noite. Mas vocês viram qual é a nossa tendência? Irmãos, eu não lembrei de agradecer a Deus. Vocês viram como nós somos incrédulos? E o que acontece? Eu penso que nós faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá como os discípulos de Jesus. Meu Deus, Senhor, manda embora essa quantidade de gente, uma parte, que sobe aqui para nós, né, os 12 discípulos junto, porque a gente acompanha o mestre. Muitas pessoas, elas estão reclamando do salário,
dizem que o salário não dá para nada, que é uma miséria, amaldiçoa todo o tempo o fruto das mãos, em vez de darem graças a Deus, assim como Jesus nos ensinou. Eu li um pensamento do pastor Márcio Valadão, que ele disse assim, se não há contentamento por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele não pode multiplicar, porque isso seria incoerente com a natureza de Deus, continuar dando algo que nós não desejamos receber. Olha que coisa maravilhosa, antes de Jesus pedir, Ele agradeceu e o Senhor multiplicou. Então eu aprendo que quanto mais eu tenho um coração grato, mais Deus multiplica as bênçãos dele na minha vida. Eu sempre digo que a gratidão ela é como uma semente, que quando ela é plantada, ela nasce, ela brota, ela cresce e dá muitos frutos. Assim é a gratidão, quando nós agradecemos. Lembra dos 10 leprosos? Todos receberam cura. Mas somente um voltou para agradecer. E este homem que voltou, ele recebeu algo muito grande, gente. Sabe o que é receber a salvação? Sabe o que é? Talvez aqueles 9 nem... Meu Deus do céu, eu fico pensando no coitado daqueles 9. Eles receberam a coisa maravilhosa da salvação, a eternidade com Cristo, com o Pai. Porque alguém já disse aqui alguns dias atrás que céu sem Jesus não é céu, né? Que foi o pastor Linderson? Não sei, alguém pregou aqui que céu sem Jesus não é céu. Que o que dá esse sabor ao céu, o que dá essa beleza é a presença dele. E este homem voltou e se encontrou com o Rei do Universo. Que multiplicação foi essa de bênçãos, cura e salvação? Vocês lembram do povo de Israel? O povo de Israel, eles contemplaram os milagres do Senhor durante a peregrinação pelo deserto, do Egito para Canaã. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram água jorrar da rocha, todos os dias eram alimentados pelo maná, algo que homem nunca viu, nós nem temos ideia do que seja isso. Em meio a um sol ardente, tinha uma cobertura de uma nuvem, ou seja, eles viram e experimentaram o cuidado e a bondade do Senhor de uma maneira sobrenatural. Esses tiveram motivo de sobra para serem gratos, mas o que aconteceu? Eles apenas reclamaram, murmuraram contra Deus, e por isso somente 2 daqueles homens e de toda aquela população entraram em Canaã. E estudando sobre murmuração, no mesmo dicionário, Wycliffe, o verbo murmurar serve como tradução para várias palavras em hebraico e grego, que eu não vou falar aqui para não passar vergonha. Mas o que eu quero te mostrar é que, em geral, essas palavras significam resmungar ou murmurar um discurso subalterno ou semi-articulado. Envolvidos na murmuração, podem estar elementos tais como descontentamento, queixa, insatisfação, desacordo, ira, oposição e rebelião. E daí eu vou para uma carta de Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, e ele diz assim: nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E um dia eu ouvi alguém dizer que o exterminador é o diabo. Eu não vi isso, não achei isso na Bíblia, nesse caso aqui, que as pessoas acham que é o demônio da destruição, né? Mas, na verdade, destruidor é um termo que refere-se ao anjo da morte empregado na destruição dos primogênitos no Egito, que não se achavam sob a proteção do sangue. Vocês lembram quando eles estavam lá no Egito e Deus disse assim: olha, vocês façam o favor de espargir sangue do animalzinho na porta, e aonde tiver sangue, esse anjo não entra. E esse anjo
chamava-se, na Bíblia pentecostal, ele se refere ao anjo da punição e da destruição. E destruição, dos 33 termos usados no Antigo Testamento, o seu significado pode ser destruição, queima, calamidade, aflição, terror, ruína, perturbação, quebra, ruptura, morte, perda. Eu tenho as passagens aqui que eu estudava sobre esse anjo destruidor. Algumas passagens como Êxodo, Hebreus, ele aparece, 2 Samuel, Atos, no capítulo 12 e 23, quando ele mata Herodes lá porque não glorificou a Deus, esse anjo passou. Daí eu pergunto a você, tudo que acontece de ruim na nossa vida, nós endereçamos a quem? Ao diabo. Mas, na verdade, muitas vezes Deus permite esse anjo para que traga aflição aos ingratos e murmuradores. Porque aqui ele é bem claro, Paulo, não, nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que eu aprendo? Que muitas pessoas hoje, elas não prosperam, elas não vingam, elas não saem do lugar, porque estão sempre reclamando, estão sempre achando coisas negativas, sempre falando de tudo e de todos. E como é insuportável conviver com pessoas iguais a essa. Será que você é uma dessas pessoas que os outros têm que te engolir à força com as suas reclamações e murmúrios, queixas? Salmo 106 fala sobre os feitos de Deus e da ingratidão de Israel. E algo que me chama a atenção, eu prefiro ler aqui nessa linguagem, para ficar claro, é que o salmista começa assim, ó, aleluia, deem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como Ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Daí no verso 6 ele diz assim, nós pecamos como os nossos ancestrais, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito os nossos pais não deram valor às suas maravilhas, bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Imagina essas pessoas, no verso 25 diz, resmungavam e reclamavam nas suas tendas. Qual tem sido a tua expressão na sua casa? O que tem saído da sua boca? Tem saído cânticos de louvor e gratidão ou resmungos, reclamações, queixas? Porque Paulo mostra que um dos vícios dos pagãos era a ingratidão. Romanos 1:21 diz, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Paulo, ele era um homem grato. Primeiro, ele dizia assim, ó, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Ele estava agradecendo por quem? Pela igreja de Corinto. Aquela igreja, ela teve muitos problemas de relacionamento, muitas confusões, mas mesmo assim, Paulo sempre dava graças a Deus a respeito daquele povo. E aos filipenses, o apóstolo Paulo, ele também demonstrou a gratidão que sentia pela vida deles. Ele disse assim, ó, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por tudo. Às vezes poderiam ser coisas boas, mas também poderiam ser coisas ruins. Muitas vezes nós lembramos apenas das coisas boas que aconteceram na nossa vida.
e das pessoas que de alguma forma nos fizeram bem. Mas quantas lembranças, por mais dolorosas que sejam, fizeram-nos outras pessoas hoje. Acrescentaram experiência e conhecimento à nossa bagagem, nos tornaram melhores. A Bíblia diz assim: em tudo devemos ser gratos a Deus, pois todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que amamos a Deus. O pastor Daniel já nos ensinou esse em tudo devemos dar graça. Eu nunca vou esquecer, porque estava um frio lá fora, um frio. Ele não teve nem dó, assim, arrancou o couro de quem estava aqui na frente. Eu tenho medo disso. E daí a irmã agradeceu a Deus pelo frio lá fora, e ele pegou o microfone e disse assim: ó, irmãos, que quem gosta desse frio lá fora, me diz aqui, seja alguém sincero para mim, se é bom esse frio lá fora. Ele disse assim: mas nós podemos agradecer a Deus, porque temos essa igreja quentinha, esse ar. E eu disse: ai, ainda bem que não fui eu. Mas nunca mais esqueci, né? Mas deixa eu contar algo para vocês. Em tudo devemos ser gratos a Deus. E numa dessas vezes, eu cheguei na frente do meu closet, alguns anos atrás. Hoje eu estou bonitinha, né? Mas há alguns anos atrás, eu chegava na frente do meu closet e dizia assim: oh, meu Deus, eu não tenho roupa para ir na igreja. Chegava domingo, era sempre a mesma história. E eu dizia assim: eu não tenho roupa, e chorava. Eu dizia: porque eu não tenho roupa, eu não tenho um calçado que combina. E sempre chorava, e reclamava, e o Jardel já dizia: ai, meu Deus, o mesmo sermão. E um dia, porque eu não gasto ainda, hoje Deus abençoa e dá, usa umas bênçãos aí. Mas quando o Jadiel tinha 3 anos, eu fiz um propósito com Deus que eu ia trabalhar pouco, porque Deus falou fortemente neste lugar através do pastor Eliezer Lira. E era a minha mãe que cuidava do Jadiel. E eu disse, aquele final de semana, eu disse: Deus, a partir de hoje, quem vai cuidar do meu filho sou eu. Não vai ser vó. Então, tive que abrir a mão de alguns prazeres e luxos. Mas eu lembro que eu não podia comprar roupa. E quando eu ia comprar, eu não sabia comprar. Comprava umas roupas enormes. E um dia eu ganhei uma saia, lá era mais apertadinha, era o meu número, e vim para a igreja. Abençoada da Carla. Mas algumas irmãs que não congregam mais conosco chegaram e disseram assim para mim: Ana, nossa, Ana, como você está bonita. Você se vestiu tão bem, já está a hora de acabar? Ela disse assim: você está com uma roupa mais contemporânea. E disse assim, não conheço falar, mas é para ajudar. Daí ela disse assim para mim: você está tão bonita, você tinha que usar roupas mais assim, Ana. Você usa umas roupas muito de senhora, grande. Gente, em vez de aquilo entrar como um elogio, entrou com uma espada que foi machucando tudo. Eu fui para casa e disse assim: Deus, o que elas ficam falando de mim? O que elas estão pensando nas minhas roupas? Assembleiana pura, assim. Mas aquela mágoa entrou no meu coração e eu fui para um retiro. E naquele retiro eu cheguei lá e estava cheio de papel, e ela mandou pegar lá um papel, e o primeiro que eu vi foi mágoa. Arranquei aquele papel e vim e disse: ó, toma guarda. E quando eu tirei o lixo do meu coração, Deus veio e limpou. E Deus me curou naquele retiro. Só que, daí eu chegava na frente do closet e dizia assim: meu Deus, mas que roupa que... Eu usava 0 ou 2, e sabe qual era o tamanho das minhas roupas? 4 ou 6. Hoje eu choro, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus usa situações, mas é para melhorar nós. É para curar, é para tirar as ervas daninhas. E eu entendi que eu precisava usar o meu número depois daquele elogio que eu recebi como uma crítica. E quando Deus ministrou isso no meu coração, eu cheguei na frente do meu closet. Lembro muito bem que eu disse assim: Deus, está vendo o meu closet? Eu não tenho as roupas que eu quero e eu nem posso comprá-las.
mas eu quero te agradecer por essas que eu tenho. E eu disse assim: Deus, eu te agradeço pelas minhas roupas, elas grandes ou não. E lembro que vim para a igreja e um tempo, não passou muito, tinha uma pregadora de fora, a irmã Nelma, e ela chegou para mim, mandou levantar lá e disse assim: ó, minha filha, Deus está dizendo que vai renovar todo o teu closet. E você não vai precisar comprar, você vai ganhar tudo. E eu, aleluia! E daí passava os dias, eu disse assim: mas ninguém chegou com roupa para mim. Eu disse assim: Deus, o Senhor disse que ia renovar meu closet. E Deus renovou. E tem renovado. Eu não preciso gastar. Que bênção, né? Mas quando eu aprendi a ser grato pelo que eu tinha em mãos. Então, o que acontece? Nós temos que aprender a enumerar as nossas bênçãos. Aqui Davi, ele enumera as bênçãos de Deus na vida dele. Primeiro ele começa enumerando com o perdão dos pecados, a cura das enfermidades, as dádivas da salvação, a vida e a abundância e frutífera, vigor até o fim da vida. Ele enumera as bênçãos. E eu te pergunto, você tem enumerado as suas bênçãos? Você tem feito uma lista dela, como as mulheres estão fazendo aqui? Porque nós temos a tendência de esquecer a bondade de Deus para conosco. Então nós temos que fazer essa lista das bênçãos. Nós temos que ser grato pela saúde, porque é ela que garante, é quando nós somos gratos, é essa gratidão que vai garantir que nós recebamos mais saúde. E quanto mais você é grato pela saúde, eu descobri através de uma pesquisa aí que o estresse e a tensão diminuem. Pessoas gratas pela saúde, elas se curam rápido e têm expectativa de vida aumentada em 7 anos. Olha que bênção. Se está faltando dinheiro na sua vida, entenda que sentimentos de preocupação, de inveja, decepção e insegurança sobre ele não lhe trarão mais dinheiro. Pelo contrário, você já agradeceu a Deus por todo o dinheiro que você recebeu ao longo da vida? Faziam 7 anos que eu trabalhava no mesmo lugar e nunca tinha recebido um aumento. E eu chegava aqui para essas mulheres e chorava e dizia assim: irmãs, orem para que Deus dê um aumento para o meu marido e para mim. Verdade, eu chorava ou não chorava, irmã? Chorava. E eu dizia assim, porque o nosso salário é pouco, e eu me queixava, eu dizia assim: Deus, chegava na sexta-feira, já não tinha mais nenhum salário, me dava uma tristeza, já devia todo ele. E eu sempre orando e pedindo, só que 2 anos fazendo a mesma oração, eu disse: espera aí, tem alguma coisa errada? Que Deus não deu o aumento ainda? Por que Deus não está ouvindo essa oração? E um dia eu entrei numa tarde no meu quarto e disse assim: Deus, por que tu não respondeste essa oração ainda? Ai, daí Deus disse assim: por causa do teu coração descontente e insatisfeito. Você não é grata por aquilo que tem. Lembra onde eu te tirei? 2009, quase morri, uma cirurgia de 59 pontos. E eu lembro que depois que eu saí daquela cirurgia, eu dizia: Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado pelo ar que respiro. Mas como foi fácil eu esquecer. E eu disse: Deus, me perdoa. Pai, a partir de hoje eu não peço mais aumento, mas eu peço contentamento. Eu peço satisfação no meu coração. E lembro que comecei a pedir isso para Deus todos os dias. E esqueci. E um dia minha patroa me chama e disse assim: Ana, você pode vir aqui no meu quarto? Ela disse assim: Ana, eu quero te dar um aumento. Eu olhei assim e disse: não pode. 7 anos a mulher me chama agora. Nem estava mais, tinha até esquecido. Mas eu entendi que enquanto o meu coração tinha descontentamento e insatisfação, Deus não podia responder minha oração. E naquela mesma semana, o Jardel me liga 9 horas da noite, você não vai acreditar. Me deram um aumento aqui, disseram que o meu salário está abaixo, que não passou pelas renovações, isso que ele ganhava um aumento todo mês de abril. Ele disse assim: fizeram um aumento que eu estou estupefado.
E eu disse assim, Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Só que ao mesmo tempo, sabe o que Deus falou? Que nós éramos péssimos administradores. Então, muitas vezes estamos pedindo algo para Deus e Ele não pode nos dar. Primeiro, Ele tem que nos ensinar a sermos gratos, contentes e administrar aquilo que Ele nos dá. Porque nós somos mordomos dEle. E eu pergunto a você, você tem agradecido por esse salário, por esse dinheiro que tem passado pelas tuas mãos? Seja grato por teu trabalho, seja ele numa empresa, seja ele por sua conta própria, seja ele cuidando de um doente ou dos seus filhos em casa, seja qual for sua ocupação, você deve gostar de fazê-la. Estou quase encerrando. Se você não está realizando o trabalho dos seus sonhos, comece a mudança agradecendo pelo que você tem hoje. Existia uma queixa no meu coração. E eu chegava para Deus e dizia assim, sabe Salmo 159, quando diz que a nossa história foi escrita num livro? E eu dizia para Deus o seguinte, Senhor, por que o Senhor permitiu entrar no livro eu como housekeeper? E às vezes eu limpando os banheiros, e limpando aquelas casas, ou passando roupa, eu dizia assim, Senhor, por que essa parte entrou na história do meu livro? Por que housekeeper, Senhor? Por que empregada doméstica? Chorei muitas vezes, porque não era esse o meu sonho. Alguém até chegou a dizer assim, Ana, Deus não tem culpa das tuas escolhas erradas, né? Mas havia uma queixa no meu coração. E agora, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, voltei a trabalhar com uma asiática, ela é do país das Filipinas, ela é uma nurse, uma enfermeira que vem para cuidar dos bebês de rico às 24 horas, os primeiros 4 meses. E eu convivi com aquela mulher por 1 ano, e agora ela foi para uma outra casa e me chamou para essa casa e eu estou lá com ela. E eu lá passando roupa, me queixando e dizendo, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha história? Brincadeira, hein, Deus? E de repente eu ouço a avó conversando com o bebezinho, um bebê de 4 meses, e dizendo assim, Emília, Jesus morreu para te salvar, Emília. Sabe, Emília, eu não vou ficar muito tempo aqui contigo. Mas eu estou semeando a semente. E um dia, Emília, quando você crescer, você aceita Jesus como Salvador, viu, Emília? E eu comecei a ouvir aquilo e dizer, meu pai, o que é isso? E a avó, ela carrega com ela uma Bíblia em inglês. Onde ela vai? Só que não é só uma Bíblia. Junto com a Bíblia, ela tem um caderninho cheio de anotações. E ela tem um lugarzinho naquela casa, na escada, que ela sente. E quando eu chego, ela está lá chorando e falando com Deus. E ela começa a dizer assim, Ana, Deus falou comigo, Ana. Ai, Deus, é tão lindo, Ana. A avó já foi na Itália, na França, já trabalhou para pessoas famosas, que ela me conta. E ela nunca escondeu deles que ela é uma filha de Deus, uma cristã. Faz questão. E carrega aquela biblinha. Na casa de judeu, então, eu dizia, vó, você é doida? E eles chegam e dizem assim, vó, que igreja você quer que eu te leve? Qual é a tua igreja para nós te levar? E às vezes os pais estão lá na sala e a avó começa a cantar Amazing Grace. Começa a cantar Jesus, aqueles hinos da harpa em inglês, e eu fico assim com a avó, e meu Deus, que mulher mais audaciosa. E quando a avó falava de Jesus para a Emília, eu disse assim, Deus, eu te agradeço, porque tu me colocaste para limpar casas de americanos nos Estados Unidos. Porque eu não entrei naquela casa para ganhar dinheiro. Eu entrei lá como uma representante do reino
Raha choramandui remiandaramash. A outra patroa, uma mulher, o filho está com 9 anos, com 3 aninhos, o pai, um jornalista, foi fazer uma reportagem e morreu num carro-bomba. Uma mulher que já passou por depressão, que vive com aquele menininho que não tem a presença de um homem, de um pai na vida dele. E eu entro naquela casa e eu começo a orar, eu começo a falar com ela, porque eu entendi. Deus, olha só, Senhor, eu posso ser essa empregada doméstica, eu não me importo mais, desde que eu cumpra o teu propósito. Desde que eu plante a semente que é Jesus. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus está chegando. E o que nós iremos apresentar? Eu penso que mais vai ser a dor de nós termos feito tão pouco. Pode colocar-se em pé. Você é grato pela saúde quando tem saúde? Você é grato por seu trabalho diariamente ou somente quando sabe que haverá cortes? Você é grato por seu carro quando ele está funcionando ou só pensa nele quando está quebrado? Agradecer pelo alimento. Não me lembro uma vez que quando eu era criança, quando eu estava na casa do pai e da mãe, nós sentávamos à mesa e eles não agradeciam. Era a comida mais saborosa do mundo. Hoje nós estamos numa vida tão agitada, tão corrida, que o hábito de agradecer está sendo abandonado. E Jesus mesmo dá esse exemplo. Toda vez que ele ia partir o pão, ele dava graças. Teve uma pregação algum dia atrás que o pastor disse assim: nós não precisamos agradecer. Para que agradecer? Deus já sabe de tudo. Nós temos que agradecer pela pessoa que está ao nosso lado ali, comungando o pão. Verdade. Eu disse assim, vou acrescentar nas minhas orações, vou agradecer por quem está sentado ao redor da mesa. Mas nós temos que agradecer sim pelo pão. Nós temos que agradecer sim, porque nós temos que sentir gratidão, mais gratidão pelo que comemos. Pensa no caminho que seu alimento percorreu para chegar até sua boca. Alguém o cultivou, cuidou, transportou, embalou, preparou para que ele chegasse até você. Seja grato por cada elemento. Seja grato pelo garçom. Seja grata pela pessoa que leva o seu lixo. Seja grato pelas pessoas ao seu redor. Veja quantas pessoas ao seu redor prestam algum tipo de serviço e seja grato. Seja grato às pessoas que mudaram a sua vida, te ajudando, te aconselhando, te apoiando. Eu lembro que não sabia uma palavra de inglês. Fui trabalhar na casa de uma mulher, a Julie. Ela me mandava para o supermercado, eu não sabia nada. Ficava 3 a 4 horas nos corredores procurando e pedindo ajuda. E um dia Deus fez eu lembrar da Julie. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível, a história de Ruth. E o Espírito Santo de Deus me incomodou e eu escrevi uma carta para a Julie. Porque aquela mulher me ensinou o que é ser uma mãe, uma esposa, uma mulher maravilhosa. E eu mandei a carta e o livro em inglês para ela e disse assim, Julie, eu quero te agradecer por você ter me ensinado a fazer compra. Você não tem ideia como eu sou abençoada hoje, Julie. Eu quero dizer para ti que eu te admiro tanto. E comecei e disse assim, e esse livro aqui, Julie, me fez lembrar de você. E mandei. E a Julie mora lá em Duxbury, nunca mais vi ela. Um dia chega um pacote na minha casa com 2 livros.
assistente da Júlia. E ela escreveu um cartão nele e disse assim: Ana, você não tem ideia como estava aquele meu dia, Ana. Ana, foi um bálsamo para minha alma ouvir aquelas palavras de você. Ela disse assim: como eu me senti importante, Ana. E mandou 2. Olha o que a gratidão fez. Mandei um livro, ela mandou 2. Até hoje ela me escreve cartas, manda cartão. Agora comprou uma casa nova, mandou um endereço novo. E tem esse outro livro aqui, ó. 365 formas de agradecer. Aqui nos ensina pelo que devemos ser gratos e como, o que podemos fazer. Um livro muito criativo. Porque nós precisamos sim apreciar o bem que as pessoas nos fazem. Amém? Se porventura eu estou falando com alguém aqui que tenha no seu coração descontentamento, insatisfação, vem aqui na frente do altar. Talvez você esteja vivendo alguma história que você diz assim: ô Ana, eu preciso que Deus trabalhe nessa área em mim, eu preciso ser mais grata. Você tem a liberdade de vir na frente do altar. Talvez algo que você queira fazer ao Senhor, venha expressar para Ele nesta